6h36, ITN de volta. Brigadão por me dar licença para entrar na sua casa todas as noites com as principais notícias do dia. Aqui desse lado tem uma equipe empenhada em levar até a sua família as informações que você pode confiar. E hoje, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data tem o objetivo de divulgar informações para a população sobre o transtorno do espectro autista. Tema para o nosso consultório ITN, que recebe Anuska Érica, que é analista certificada de comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista. Boa noite, Anuska, seja bem-vinda. Boa noite, é muito satisfatório, um prazer estar hoje aqui e poder falar sobre um tema tão necessário hoje e tão amplo dentro da nossa comunidade. Com certeza. Anuska, para a gente começar, quais são os principais sinais do transtorno do espectro autista? Nós temos o DSM-5, que ele traz os sinais, as características e os critérios. Nós temos o primeiro e um dos maiores critérios de observação, que é o critério de déficit persistente de comunicação e interação social. O segundo seria padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de ambiências, restrições às condições de mudanças de ambiente. Eu vou dar o critério e vou dar características para ficar mais fácil, para não ficar tão limitado ao texto do DSM. Então, a gente tem padrões restritos de comportamento. O que seria isso? Seria aquela rigidez comportamental, a dificuldade de interação. A dificuldade de interação vai para o primeiro critério. Então, ele tem uma dificuldade de interação social com a outra pessoa, de comunicação, e essa comunicação ela pode ser hiper e pode ser minimamente. Então, ele pode não ter o desenvolvimento da linguagem falada, ou ele pode ter excesso e, por exemplo, não conhecer ou não categorizar limites entre os critérios de comunicação e interação social. Por exemplo, ela não lhe conhece e chegar até você e fechar o botão da sua roupa porque ela acha que o botão da roupa é para estar fechado. Então, ela perde um limite e chega para você, conversa, fala do dia, fala de tudo da vida dela sem ter nenhum contato. Então, esse déficit ele pode ser para mais, pode ser para menos. Quando a gente fala de criança, esse déficit sempre é para menos. O início é muito nesse sentido. Quando a gente vem para os padrões restritos, a gente vai ter uma rigidez comportamental, uma dificuldade de mudar de rotina, um padrão restrito no brincar, um padrão restrito naquele modelo de intervenção ou de padrão de escolarização, dificuldade de mudar de ambiente, de interagir entre outras áreas. Então, esse seria o segundo critério. O terceiro é a presença do critério no início do desenvolvimento. Então, o que é isso? Seria de forma precoce. Ela aparece precocemente, desde criança. Pode ser que menos ou mais acentuado, mas vai aparecer, sim, desde o início da infância, da primeira infância. E um critério super importante, que a gente também tem que categorizar, é que esses 3 critérios anteriores, eles precisam ter prejuízos significativos na vida dessa pessoa. E esses prejuízos significativos, eles podem ser prejuízos na área profissional, no caso de crianças, na área educacional, na relação social. Então, isso faz com que a gente categorize, de fato, que esses sinais, que esses sintomas, ele entre dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, que hoje abarca uma grande categorização de características distintas. Por isso, do nome espectro. Entendi. Porque a diferenciação entre uma pessoa e outra, tendo o mesmo transtorno, ele é categorizado exatamente sobre uma diversidade. Anuska, e como acontece o diagnóstico e os tratamentos? Boa pergunta. O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico ele é observacional. Ele é um diagnóstico onde a gente precisa, sim, observar essa criança, como está o padrão de desenvolvimento, fazer o comparativo entre o que é esperado para aquela faixa etária, onde essa observação clínica é feita principalmente através do diagnóstico médico, em paralelo com o diagnóstico dos profissionais da área de saúde, psicólogo, psicopedagogo, analista do comportamento, onde a gente pode compor uma equipe multidisciplinar para apoio nesse critério diagnóstico, nesses diagnósticos.
E quando a gente vem falar sobre os tratamentos, hoje a gente sabe que o tratamento padrão ouro para o TEA é chamado análise do comportamento aplicada. E a análise do comportamento aplicada ela é uma ciência comportamental, que ela tem padrões de aprendizagem, modelos específicos para o tratamento, intervenções e procedimentos voltados para o ensino e desenvolvimento de habilidades e das habilidades necessárias específicas e individualizadas para cada pessoa. Nusca, nosso tempo ele passa ligeiro, mas eu queria muito que você falasse, além do conhecimento técnico que você tem também muito conhecimento de causa e em casa. Você tem um filho que tem um espectro autista de nível 3 de suporte, né? Exatamente. E foi por isso que eu mudei minha profissão, vamos assim dizer. Hoje eu tenho uma formação de base em fisioterapia e mudei para análise do comportamento depois do diagnóstico do meu filho. Exatamente por a necessidade que a gente via dentro de casa de trazer mais conhecimento para integrar o meu filho à sociedade. Essa é uma das maiores dificuldades. E esse dia, gente, é exatamente dentro dessa perspectiva, que a gente possa integrar socialmente, que a gente possa levar conhecimento, que a partir do conhecimento a gente consegue quebrar barreiras. Com certeza. E as barreiras sociais, elas existem todos os dias. É a barreira da dificuldade de ter um tratamento, é a barreira e a dificuldade da aceitação social, é a dificuldade de você ter e participar de uma escola com o acesso que essa escola poderia lhe dar para constituir, de fato, um cidadão e alguém que dá um suporte. Então, esse dia é para conscientizar, que a população entenda, acolha, e não apenas chegar e falar, o autismo, balançar a cabeça e dizer que faz parte, mas não ter nenhuma ação, que esse dia possa ser de ação, que as pessoas se conscientizem e transmitam cada vez mais conhecimento nessa área. Perfeito, e por isso que um mês todo voltado a esse debate, esse trabalho de conscientização. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, compartilhando tantas informações necessárias para a gente. Eu que agradeço. A gente vai ter durante um mês inteiro no Instituto Viver Autismo palestras, workshops. Nós temos também um projeto social lá, chamado Viver Mais Social, onde a gente convida a comunidade a conhecer o nosso projeto. É um projeto que assiste, sem custo nenhum, famílias. E aí a gente tem, dentro desse mês também, esse processo de conscientização e uma feira com as mães empreendedoras, porque muitas vezes elas deixam de trabalhar para poder assistir os filhos e as famílias. Lá a gente vai ter uma feira com essas mães. Então, quem se sentir convidado, sintam-se convidados aqui, se sentir tocado, pode ir ao nosso Instagram, Instituto Viver Autismo, e fazer parte dessa rede acolhedora. Perfeito. Anusca, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigada.